Canal Gimper Brasil com mais um tutorial. E vamos aproveitar essa onda de sucesso de bilheteria, uma enxurrada de filmes da Marvel, e vamos estar ensinando vocês hoje a criar um efeito cinematográfico em suas fotografias. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Estamos aí com uma série de tutoriais do GIMP, da nova versão do GIMP 2.10.2, muitas novidades, muitas ferramentas novas. Então hoje vamos estar vendo aí como aplicar esse efeito cinematográfico em suas fotografias, né? Aquela aparência de cinema. Para isso, nós vamos aqui entender o princípio da aparência cinematográfica dos filmes e posters. Então eu tenho aqui uma imagem do filme dos Vingadores e nós vamos fazer aqui algumas observações, lembrando que essa fotografia eu peguei no Pixabay gratuitamente, então é fotografia livre de direitos autorais, está disponível lá na plataforma do Pixabay. Então vamos lá. Tenho aqui essa imagem dos Vingadores, vamos fazer aqui algumas observações. Então aqui nós temos aqui uma aparência, né, cinematográfica. Podemos observar aqui que há um alto contraste nessa imagem. Então observe aqui o alto contraste. Podemos observar que é um alto contraste aqui. Então há pontos de luz muito bem definidos nos personagens, no cenário, principalmente nos personagens. Há um contraste muito alto, há pontos bem contrastantes entre altas luzes e sombras. Temos aqui, né, traços bem delineados com luzes. Então essa é uma primeira característica, o alto contraste. Uma outra característica é uma invasão de tons azuis. É o que nós podemos ver aqui. Há uma invasão de tons azuis em toda a imagem e um pouco também da cor laranja. Podemos ver aqui, temos um pouco de laranja misturado com tons de azul. Uma outra característica aqui das imagens cinematográficas é que elas são pouco saturadas. As imagens não são muito saturadas. Então há uma diminuição na saturação. Alto contraste, tons de azul, uns tons de laranja. E podemos trabalhar também aqui numa nitidez. Geralmente tem uma nitidez mais acentuada. Então são esses detalhes, vamos estar trabalhando aqui nessa fotografia aqui. Então, para nós iniciarmos, vamos duplicar aqui essa camada, para termos sempre aqui uma camada de backup. Posso até tirar a visibilidade aqui dessa camada. E o que nós vamos fazer aqui primeiramente? Vou até nomear aqui para poder ficar mais fácil a compreensão. Eu vou escrever aqui contraste. Então vamos aumentar o contraste dessa imagem. Para isso eu vou usar aqui a ferramenta de curvas e vou criar aqui uma famosa curva em S para aumentar o contraste. Vou dar aqui um OK. Então criamos aqui o contraste. Eu vou duplicar essa camada aqui nesse ícone. Vou escrever aqui baixa saturação.
e vou diminuir a saturação dessa imagem aqui. Então vou vir aqui em cores, Hue Saturation, vem aqui em saturação e diminuo aqui em torno de menos 50, dependendo aí da imagem que vocês estiverem trabalhando. Vou dar um OK. Eu vou agora duplicar novamente essa imagem de baixa saturação. Dupliquei. Então vou colocar agora aqui realce de contraste. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer sobressair mais os tons escuros, né, as sombras e as altas luzes. Eu vou aumentar um pouco mais o contraste aqui. Mas para isso eu não vou usar nenhuma ferramenta de cores aqui. Eu vou fazer aqui vou criar uma nova camada. Transparente, OK. Vou colocar aqui, eu vou nomear ela como realce. Vou mudar o modo de mesclagem aqui para sobrepor. Vou vir agora aqui com o meu pincel branco, opacidade em torno aí de 20%. Dureza também aqui, ó, diminuir a dureza do pincel. Tamanho posso deixar um pouquinho maior, deixa eu ver aqui. Está bom assim. E vou agora realçar, eu estou usando o pincel branco, modo de mesclagem sobrepor, uma camada transparente. Eu vou agora sobressair aqui as altas luzes. Então, os lugares aqui onde tem altas luzes, eu vou reforçar um pouquinho, passando o pincel branco. Então, observe. Pode diminuir um pouquinho o pincel para fazer um detalhamento mais fino. Então você vai dando pinceladas aí e vai fazendo sobressair as altas luzes da nossa personagem aqui. Você pode usar a borracha aqui e apagar o excesso. Você não vai estar apagando a imagem, mas a pincelada que você deu. Volto para o pincel aqui. E podemos continuar. Dando um realce maior aqui nos tons claros. Em alguns pontos marcantes aqui. Eu agora vou usar uma cor preta. E vou agora realçar as sombras. Vou passar aqui. Está dando um realce maior nas sombras. Alguns pontos, tá? Nos pontos saem mais de maior destaque aí da imagem. Estou escolhendo alguns pontos aqui. Estou realçando aí as sombras. Acho que vou passar mais um pouco de realçar mais os tons claros aqui. Esse fundo está muito claro, eu vou voltar para o pincel preto. E vou dar uma escurecida aqui nesse fundo. Então vocês têm que trabalhar de acordo com a imagem aí. Tendo esse princípio em mente, de contraste. Então aqui eu estou trabalhando o contraste da imagem. Fiz um contraste inicial com a ferramenta de curvas. E agora eu estou usando meu pincel aqui numa camada transparente, pincel preto e branco,
com o modo de mesclagem sobrepor para aumentar mais aí o contraste. Por que eu estou escurecendo aqui o fundo? Porque nós queremos aqui o seguinte, que esse personagem fique mais destacado. Então aqui o fundo vai ter menor interferência no destaque do personagem. Então vou escurecendo aqui. E a nossa personagem vai ficando em destaque. Acho que está legal aqui. Então vamos ver aqui agora o antes e depois. Ó, o antes e o depois. Só com esse efeito aqui, com esses pincéis que nós aplicamos, já podemos ver aqui uma diferença muito grande, porque a palheta cinematográfica ela visa proporcionar um alto contraste, porque o olho humano fixa-se muito aonde há alto contraste. Deixa eu diminuir aqui. O contraste chama muita atenção do olhar humano. Então podemos criar aqui agora eu vou criar aqui um grupo e vou colocar o realce de contraste, essas duas camadas aqui dentro desse grupo. Então tem agora um grupo aqui, vou renomear aqui como realce de contraste. Então o efeito está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em editar, copiar, como é visto, editar, colar, e eu tenho uma cópia de tudo que foi feito aqui. Veja que eu tiro a visibilidade aqui e não há nenhuma alteração. O que nós vamos fazer agora com essa camada aqui? Essa aqui vai ser... Vou nomear aqui para mapa de degradê. Então, o que eu vou fazer com esta camada aqui? Eu vou tirar mais um pouco de saturação dela. Vou aqui em Hue Saturation. Vou vir aqui em degradê. Então veja que o degradê que está aqui é o linear. São essas duas cores aqui, ó, o degradê entre o preto e o branco. Está sendo representado aqui nesse ícone. Mas eu não quero essas cores aqui. Eu vou aproveitar aqui a nossa imagem dos Vingadores. Então eu falei que as imagens cinematográficas ela tem uns tons tem invasão de tons azuis e laranja. Então eu vou pegar aqui o meu conta-gotas. Vou copiar um tom de azul aqui. Pode ser esse aqui, um pouco mais claro. Voltei, o tom continua aqui. E vou escolher aqui um tom de laranja. Escolhi um tom que eu tenho gravado aqui, FF B 730. Então tem esse tom de laranja aqui, vou dar um OK. Então temos esses dois tons aqui agora. Então mapa de degradê. Eu vou vir agora aqui em cores, mapear com degradê. E vamos ter aqui agora este efeito aqui. O que aconteceu aqui? Os tons azuis ficaram distribuídos nas sombras e o tom de laranja nas altas luzes, nas partes mais claras da imagem. E o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, vamos mudar aqui o modo de mesclagem. Vou usar aqui o modo unir grão. Tá cá embaixo, unir grão. E tenho aqui este efeito. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade para controlar o efeito. Então veja o antes e o depois. E já temos aqui o nosso efeito
cinematográfico. Se você achar que precisa um pouco mais de saturação aqui, você pode diminuir essa opacidade aqui, diminuir a opacidade do realce e o contraste, e aparecerá a camada, aparecerá aqui a camada de contraste. Então, que você vai controlando aqui, a baixa saturação está visível, aqui não está visível, e se eu diminuo aqui a opacidade da minha camada de realce e contraste, vai aparecer aqui informação da minha camada de contraste. Então aqui eu controlo a opacidade e ganho um pouco mais de cor. Então acho que assim está legal. E o último detalhe, eu vou agora copiar tudo, como está aqui. Eu vim em editar, copiar como é visto, editar, colar, clicar aqui no ícone de nova camada. Então tem a mesma imagem. E vou agora aqui usar um filtro de melhorar, um Sharp Mask, e vou aumentar aqui a nitidez, mais ou menos para 1,5 a quantidade. Deixar aqui 1,5. Vou dar um OK. Ficou muito forte, vocês podem ver aqui. O que eu faço aqui? Diminuo a opacidade dessa camada. Então veja que agora temos aqui uma nitidez mais controlada. Vou deixar aqui. Olha o antes e depois da nitidez. Então aqui já temos aqui o nosso efeito cinematográfico aplicado a uma imagem. Então espero que vocês tenham conseguido compreender. E breve estaremos de volta aí com mais um tutorial. Se vocês ficarem com alguma dúvida, né, deixem aí nos comentários. Eu creio que olhando aqui a nomeação das camadas, né, seguindo todo o passo a passo, não vai ficar difícil vocês chegarem aqui neste resultado. Então, até o nosso próximo tutorial.